Olá, tudo on? Hoje é um excelente dia para a gente aprender uma das funções mais utilizadas no Excel, o nosso famoso PROC-V. Muitos de vocês já conhecem, já até utilizam, mas às vezes vocês não entendem o que vocês estão fazendo ali dentro daquela função. Vou explicar para vocês como que funciona passo a passo. Vem comigo no vídeo, vamos junto. Bom, pessoal, estamos aqui então, telinha do Excel aberta. Primeira coisa que você precisa fazer para a gente estudar essa aula junto, completa, maravilhosa, é baixar o arquivo que está no link da descrição. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer, senão você não consegue me acompanhar. Segunda coisa é você se inscrever no nosso canal e dar um joinha no nosso vídeo para você ajudar o nosso trabalho aí, a gente poder também notificar você sobre novos vídeos que a gente for produzindo, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, uma aula completo para vocês de PROC-V hoje, tá bom? Vamos lá, começamos. PROC-V é uma das funções mais utilizadas no Excel. Muitas empresas utilizam essa função, pedem essa função. Já teve gente de me falar que a amiga não conseguiu emprego por conta de não conhecer PROC-V, entendeu? Enfim, vamos lá. A gente tem um cenário hoje aqui que retrata o seguinte: a gente tem alguns clientes com as suas respectivas idades. Vamos imaginar que a gente fosse falar de plano de saúde. Tá? De acordo com a idade do cliente, a gente vai classificar ele nessas categorias que a gente tem aqui. E depois, com essa classificação encontrada, a gente vai informar qual seria o valor dele e o reajuste que ele pode sofrer no plano. Tá? Lembrando que isso aqui são dados ilustrativos. Tá? Existem regras pautadas por lei, tá, que determinam os valores e os reajustes de plano de saúde. Então, isso aqui é só para a gente ter um embasamento para a nossa aula, tá? Não são valores reais aquilo ali, tá? Então, vamos pensar aqui em resolver o problema do José. O José ele tem 20 anos. Então, se o José tem 20 anos, a gente vai procurar essa classificação, que é achar a classificação. Então, a gente vai olhar para essa tabela aqui, tá? A gente sabe que a pessoa que tem 20 anos, ela vai ter que responder aqui, ó, a resposta B para a gente, tá bom? A gente vai ter que encontrar isso aqui. A gente sabe que o Pedro tem 37. Então, 37 se enquadra na faixa de 34 até 38. Então, a gente sabe que tem que responder letra E. Então, a gente já sabe até a resposta que vai dar. Quem vai fazer isso para a gente é o PROC-V, tá bom? Então, eu começo aqui como igual a PROC-V. O que significa PROC-V? PROC, no caso, é uma das funções de procura e referência do Excel. E PROC é procurar e ver se... PROC é procurar e V é vertical. Tá? Então, é uma procura vertical. Vamos comigo passo a passo, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Tá? Vamos lá. 4 parâmetros para a gente poder trabalhar com essa função. A gente tem valor procurado, matriz tabela, número, índice, coluna e o procurar intervalo. Vou explicar passo a passo. Por isso que a aula ficou um pouquinho grande, tá? Peço desculpa de ter estendido aqui um pouquinho, mas isso aqui, pô, é batata. Você estudou isso aqui comigo, não tem como você não aprender isso aqui, tá? Quem é o valor procurado, o parâmetro do valor procurado da função PROC-V? Tá? E o pessoal tem muita dúvida nisso aqui. E aí eu vou pedir para você fazer a seguinte pergunta para você. Olha só, olha como que você vai encontrar esse valor procurado. Vamos lá. Para eu encontrar a classificação do José, que tem 20 anos, eu dependo de uma célula exclusiva, de uma célula específica. Ou seja, eu dependo da idade para poder, no caso, encontrar a classificação. Então, essa dependência que você tem no PROC-V aqui é o seu valor procurado, é o seu primeiro parâmetro que você vai trabalhar. Ou seja, eu dependo da célula B7 para eu encontrar a classificação aqui nessa coluna. Tá? Então, esse é o nosso primeiro parâmetro. Ponto e vírgula. O segundo parâmetro é o parâmetro de matriz tabela. Ou seja, quando você procurar o B7, ó, valor procurado, procurar o B7, aonde você vai procurar isso? Eu vou procurar dentro de uma base de dados, eu vou procurar dentro de um banco de dados. Esse banco de dados, no momento para a gente aqui, é a nossa tabelinha, que corresponde aqui de G10 até o nosso I19. Ou seja, eu estou procurando o B7, tá, dentro do G10 até o I19. Tá? Beleza. Quando você encontrar esse valor dentro do banco de dados, ele pede para mim número, índice de coluna. Ou seja, qual é a coluna
desse banco de dados de G10 até o I19 que você quer resgatar como resposta. Ou seja, eu estou procurando o B7 dentro desse banco de dados e quando eu encontrar, qual é a coluna do banco que eu quero como resposta? A gente está querendo isso aqui, ó, né, a coluna de classificação. A gente quer. Então, essa coluna, ela corresponde a coluna 1, que é aqui do D, coluna 2, que é o até, coluna 3, que é a classificação. Então, eu uso um número aqui, 3, porque a minha resposta está na terceira coluna, atenção, apenas desse banco de dados aqui. Se tivesse na coluna 2, você bota 2. Se tivesse na 4, bota 4, 5, 10, 15 e assim vai. Nesse momento aqui, é a nossa coluna 3, tá? Ponto e vírgula. Depois, ele pede para a gente assim, ó, procurar intervalo. Isso aqui é um parâmetro talvez um pouquinho mais complicado para vocês. O que é o procurar intervalo? Ele fala para a gente assim, ó, verdadeiro, correspondência aproximada e falso, correspondência exata. O PROC-V, existe duas formas de você fazer a busca dentro do banco de dados. Como assim a busca? Existem duas formas de você buscar o B7 dentro do G10 até o I9, que é de forma aproximada e de forma exata. Perguntinha básica para vocês. A idade do José, que estava aqui de 20 anos, que a fórmula está escondendo, ela existe exatamente cadastrada aqui no nosso banco de dados? Tenho 20 aqui certinho para a gente aqui? Não, não tenho 20. Então, isso é um indício que você pode não, que você vai utilizar a pesquisa de forma aproximada. E nesse caso, a gente utiliza aqui a questão verdadeira, tá? Verdadeiro, ou eu posso também não utilizar esse último parâmetro, tá bom? Quando for verdadeiro, eu não preciso utilizar, eu posso encerrar minha função nesse primeiro momento ali, tá? Então, nesse primeiro intervalo aqui, a gente está fazendo uma busca do PROC-V de forma aproximada, tá? Não é a exata. A exata eu vou explicar para vocês no próximo exemplo aqui, tá bom? Fica comigo aí, porque se vocês não seguirem até o final, vocês não vão pegar a aula completa e vocês vão fazer errado depois, vai dar erro nas funções que vocês estão fazendo, tá bom? Então vamos lá. Dei enter aqui, ele respondeu como B. Então, ó, José, ele tem 20 anos, então ele está procurando essa célula aqui, que é o B7, dentro desse intervalo aqui, encontrou nessa faixa de valor e respondeu para mim o que estava na classificação B ali, tá? Nessa coluna aqui, para gente, tá bom? Posso arrastar isso aqui para baixo? Não, eu não posso arrastar para baixo porque o meu banco de dados não está travado. Então, eu tenho que travar isso aqui, tá? Isso aqui é uma outra aula que eu vou gravar para vocês sobre posição relativa e absoluta, tá? Deixa eu até fazer de novo, ó. Tava assim, ó. Tava assim para vocês. Ó. Você clica aqui no I19, dá um toque no F4 que ele trava. Depois clica no G10, dá um toque ali no F4 de novo que ele trava. Tá bom? Aí sim, quando eu jogar isso aqui para baixo, tá? Ele vai responder para mim todas as outras classificações. Então, o Pedro, que está no 37 está aqui, ó. Ó, 34, tá vendo? Tá aqui, ó, nessa faixa. Então, ele encontrou para mim. Tá? 70 é o Felipe. 70 está acima de 59. Olha que bacana, ó. A pesquisa aproximada do Excel, ele entende que se você botou um 59 aqui, não botou nada para cá, ele já sabe que é acima disso aí, tá bom? Agora vamos ver o segundo exercício, que é o do exato, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu dependo da minha classificação para poder encontrar o valor do plano e o reajuste do plano, tá bom? E eu ensinei para vocês que essa dependência tá, gera para a gente, ajuda a gente aqui a encontrar esse primeiro parâmetro, que é o valor procurado. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, valor procurado. Eu estou procurando a minha classificação, certo? Dentro desse segundo banco de dados aqui agora, ó, que é para a gente aqui de K9 até o M18. Eu vou travar logo aqui para não dar problema, tá? Isso aqui eu vou explicar a vocês depois, tá bom? Travei aqui, tá? Com F4 novamente, ponto e vírgula. Nesse banco de dados aqui, pessoal, qual é a coluna que eu quero tirar como resposta daqui? Eu não quero que apareçam os valores? Então, os valores aqui, ó, tá na coluna 1, coluna 2 ou na coluna 3? Responde aí para mim. Isso aí. Vocês estão prestando atenção na aula, vocês são um show de bola. Parabéns. Acertou quem falou coluna 2. Tá? Isso aí.
coluna 2 aqui, ó, segunda coluna, ó, primeira, segunda, tá? Ponto e vírgula. O que você está buscando, que é o C7, C7 você está buscando agora, você quer buscar de forma exata ou aproximada? Nesse momento aqui agora, eu quero buscar exatamente a classificação B. Então, eu uso aqui o falso, tá? Ou, no caso, posso colocar como zero também, tá? Ou falso ou zero, tá bom? Eu vou deixar como falso aqui para efeitos didáticos para vocês, tá? Fechei o parênteses aqui. Então, olha só, procura para mim o C7 dentro desse intervalo. Quando você encontrar, traz para mim o que está na coluna 2 de forma exata. Pressionei Enter. O José, que tem a classificação B, ele me dá um valor de R$220. Beleza, deu certinho. Se eu jogar isso aqui para baixo, tá? Ele já responde para todo mundo. Vamos reforçar de novo. Olha só, agora eu quero encontrar o reajuste, tá? Vocês sabem que no plano de saúde tem as faixas de idade, né? Então, cada ano que passa, chega uma determinada faixa que você muda um percentual de reajuste, tá? Então, ó, novamente, ó, igual a PROC-V, eu vou procurar a minha classificação, ponto e vírgula, dentro desse banco de dados que eu tenho aqui, que é do K9 até o M18. Vou travar com F4 logo, na ponto e vírgula. Eu agora preciso do número de índice de coluna. Perguntinha para vocês de novo. A resposta está na coluna 1, coluna 2 ou coluna 3? Isso aí, show de bola. Vocês são fantásticos. Tá? Coluna 3 agora para gente. É exato ou é aproximado? É exato. Então, o exato, a gente usa aqui o falso para gente. Tá? Então, a princípio, esse é o conceito de PROC-V aqui. Mas preste atenção nesses detalhes agora que eu vou mostrar para vocês, senão vocês vão errar isso. Ou vai acontecer de dar errinho na sua fórmula também, tá? Fica comigo aqui, não sai ainda não, que tem macetes aqui para vocês, tá? Ó, pressionei Enter, ele falou que o B corresponde a 16%, deu certo. Eu vou jogar para baixo aqui, tá? Para ele fazer o restante, tá bom? Então fez todo mundo, tem aqui 17, 0, 11, então tá batendo o valor certinho. Agora vamos lá, presta muita atenção nos detalhes que eu vou informar para vocês. Eu falei que o PROC-V tem duas formas de pesquisar, que é de forma aproximada ou de forma exata. Mostrei os dois exemplos para vocês. Vamos pelo mais fácil, que é o exato, tá? O exato, ou seja, eu estou buscando exatamente a classificação B dentro dessa tabela aqui, tá? E por isso a gente utiliza aquele recurso que está no finalzinho, que é o falso, tá? Ou o zero, tá? Deixa como falso por enquanto. Então, encontrou, resolveu o problema, está tudo certo. Agora, a gente tem o primeiro exemplo que a gente aplicou, que foi a idade do José, que era 20, sendo que esse 20 aqui, ele não existe cadastrado exatamente aqui dentro do banco de dados. Assim como o 37 não tem, o 7 não está exato, o 31 também não tem exato. Então, você tem a segunda forma de procurar dentro do banco de dados, que é de forma aproximada. A forma aproximada, para o Excel poder entender e fazer isso funcionar perfeitamente, a procura aproximada precisa que o seu banco de dados esteja cadastrado de forma crescente aqui. Ó. E um outro detalhe. Lembra desse primeiro parâmetro aqui do PROC-V, ó, o valor procurado, o B7, ou, no nosso caso aqui, o C7? Tá? Esse valor procurado da função PROC-V, tá? O PROC-V ele só vai buscar esse valor dentro do banco de dados na primeira coluna do banco de dados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o 20 que ele está buscando dentro dessa tabela aqui, ele só está olhando para essa coluna aqui. Ó. E aí eu falo para vocês, por isso que é uma procura vertical, por isso que é PROC-V, procura vertical. Então ele está falando 20 assim, ó, 20 está entre 0 e 19? Não, não está. Então pula, vamos para o próximo. 20 está entre 19 e 24? Opa, tá sim. Ah, bacana. Então pega a linha de cima aqui e responde para mim que é a coluna B. Vamos ver o 37 aqui, ó. O 37 está entre o 29 e o 34? Não, não está.
O 37 está entre o 34 e o 39? Opa, tá sim. Ah, então pega a coluna de cima, responde para mim a coluna é lá. Coluna é, não, desculpa, classificação é. Tá bom? Então, o PROC-V, ele sempre olha para a primeira coluna, ele sempre vai buscar o valor procurado na primeira coluna do banco de dados, tá? E de forma de cima para baixo. A mesma coisa ele faz também do lado de cá, tá? De forma exata. De forma exata, não precisa estar classificado em ordem crescente, pode ser qualquer coisa que ele vai achar, tá? Sendo que aí você tem que explicar que está procurando de forma exata, tá bom? Tem que colocar lá no finalzinho aquele termozinho falso, ou zero, tá? Então, aqui a gente está fazendo de novo, ó. Procura o C7, que é o B, dentro desse banco de dados que está aqui, traz para a minha coluna 2 de forma exata. Então, eu quero buscar exatamente o termo B. Tá? Se por acaso a gente fizer aqui uma mudança, ó, eu vou pegar aqui no B, ó, eu vou falar no primeiro exemplo, eu vou falar para ele assim, ó, busca para mim de forma exata, tá? Vou botar aqui, ó, falso. Tá? Ele vai procurar o 20, tá? O 20 certinho ele vai procurar dentro da tabela. Dei enter ali, ó. Tem 20 aqui dentro dessa tabela? Não, não tem o 20 ali. Então, por isso que às vezes acontece de dar erro nas funções de PROC-V de vocês, porque vocês desconhecem um pouquinho desses parâmetros que são importantes. Eu forcei o PROC-V a fazer o quê? Procura de forma exata o 20 dentro da tabela. Tem? Não, não tem. Então ele dá o erro de não disponível. Tá? Esse erro aqui é um erro de não disponível. Eu vou consertar novamente aqui. Ó. Vou tirar o falso aqui. Eu falei para vocês que vocês podem colocar verdadeiro, tá? Ou vocês podem deixar em branco, tá bom? Que aí basta vocês não utilizarem o último parâmetro. Pressionei Enter, ele volta a responder para mim novamente, tá? Então, assim, esse aqui é um dos recursos que a gente usa muito no Excel, é uma das funções mais importantes que se usa todo dia, toda hora a gente usa isso aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e desses macetezinhos que tem dentro do PROC-V, tá? E a partir de hoje eu sei que você não vai errar mais, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, você curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, tá? Faz um comentário também, escreve aí pra gente o que você gostou, o que você sabia ou não sabia, tá bom? Aguardo vocês e até o próximo vídeo.